Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da Nasajon Sistemas. Meu nome é Hugo Pontes e eu sou técnico de suporte. Nessa videoaula, nós vamos ver uma nova ferramenta criada especialmente pensando em você. Essa ferramenta é para aqueles usuários que buscam praticidade, eficiência e confiabilidade nas informações apresentadas pela contabilidade, o que facilitará e garantirá a integridade dos relatórios na geração do SPED-ECD e SF, facilitando assim a entrega do arquivo junto à Receita Federal. Percebemos que uma das maiores dificuldades é apresentar os relatórios contábeis iguais aos relatórios gerados através das contas referenciais. Para facilitar esse processo, criamos a classificação de contas a partir do vínculo com o plano referencial. É bem simples. Ao invés de cadastrar manualmente a classificação de contas, agora ela é feita automaticamente no momento que as contas são referenciadas. Vamos então à demonstração dessa ferramenta. O primeiro passo para a utilização dessa função é realizar a vinculação do plano de contas referencial, mas para isso precisamos importar as tabelas do SPED. Vamos então em Sistema, Configuração, Geral. Primeiro, vamos informar para o sistema qual plano de contas referencial iremos utilizar. Clicamos aqui na função do plano referencial, onde vai aparecer todas as opções que a Receita disponibiliza e vou selecionar a que a minha empresa está enquadrada. Após isso, clico aqui em Gravar. E agora que eu já informei para o sistema qual tipo do plano de contas eu vou utilizar, eu vou importar as tabelas. Vamos então em Cadastro, Plano de Contas, Plano Referencial. Aqui vocês podem perceber que as tabelas já estão importadas, os códigos já estão demonstrados. Porém, para quem estiver utilizando o sistema para a primeira importação, vai aparecer dessa maneira, sem nenhum código. E aí basta eu clicar aqui em importar, selecionar quais são as tabelas que eu vou utilizar. E aqui embaixo é o passo mais importante da importação das tabelas com os códigos referenciais. É onde eu tenho que informar o local de instalação do meu SPED-ECD. Então, para importar as tabelas do plano de contas referencial, é necessário que o SPED-ECD esteja instalado na máquina. É necessário que o validador da Receita Federal esteja instalado no mesmo local que o sistema. Selecionamos aqui então, indicamos o local de instalação do meu validador, selecionamos as tabelas que vamos utilizar e clique em Processar. Ao clicar em Processar, os códigos serão carregados dessa maneira que vocês podem ver. E aí eu posso finalmente realizar a vinculação do meu plano de contas com o plano de contas referencial. Agora que nós já importamos as tabelas com os códigos referenciais, vamos dar uma olhada na nossa classificação de contas. Vamos aqui em Cadastro, Plano de Contas, Classificação de Contas. É nessa tela onde realizamos a classificação de contas, que é muito importante para a elaboração dos relatórios, principalmente da DRE. A nossa demonstração do resultado do exercício vai se basear exclusivamente na estrutura da classificação de contas. Aqui nós temos uma classificação de contas, onde foi realizado através da função que nós vamos demonstrar. Essa função ela fica aqui em Sistema, Configuração, Geral. Nós temos aqui, na classificação de contas, a opção de classificação a partir do vínculo com plano referencial. Essa opção já está marcada. Eu vou desmarcar ela e vou clicar em Gravar. Ao fazer isso, o sistema me demonstra uma mensagem. Você está desabilitando a classificação de contas pelo vínculo com o plano referencial. Deseja apagar a atual classificação de contas? Nós vamos clicar em Sim e vamos ver como o sistema agora demonstrará a classificação de contas, uma vez que eu não estou utilizando a função que a configura a partir do referencial. Vamos lá em Cadastro, Classificação de Contas. Vocês podem ver que a classificação de contas está totalmente vazia, com exceto da conta de resultado. Então vamos criar uma classificação de contas manual. Vou abrir aqui o ativo,
clicar no ativo aqui nos 3 pontinhos e em criar. Aqui eu vou informar qual a conta do meu ativo, gravar. A conta do meu ativo circulante, gravar. Agora eu já informei o meu ativo e meu ativo circulante. Vamos para o passivo. Passivo, criar, conta 2. Passivo circulante, criar, conta 2.1, gravar. Receita, conta 4. Receita operacional, conta 4.1. Despesa, conta 3. Despesas operacionais, conta 3.1. Então aqui eu realizei uma classificação de contas manualmente. Essa é uma maneira de fazer a classificação de contas. Porém, a intenção da ferramenta com vínculo a partir do referencial é para facilitar, para você garantir que os seus relatórios contábeis e os seus relatórios referenciais estarão idênticos. Para isso, antes de eu ativar a função, eu preciso vincular o meu referencial. Então vamos aprender como vincular o referencial. Vamos aqui em Cadastro, Plano de Contas, Vincular Referencial, SD e SF. Essa aqui é a tela de vinculação do nosso plano de contas com o plano referencial. Ao lado esquerdo temos o plano referencial e ao lado direito o nosso plano de contas. Essa coluna referencial, ela informa se a conta está ou não referenciada. Todas as contas flegadas com essa setinha verde significa que já foram referenciadas. As contas que não tiverem sido referenciadas estarão com o xizinho vermelho. É extremamente importante realizar a vinculação de todo o plano de contas. Por quê? Vamos supor que uma conta não esteja referenciada, como é o caso daqui da minha correção monetária do balanço. Eu não a utilizo, então ela não precisa ser demonstrada nos meus relatórios, porque ela tem movimentação e saldo zero. Só que em algum momento eu utilizei essa conta, ela passou a ter um saldo. E o fato dela não estar referenciada, ela não vai ser demonstrada no nosso relatório, como por exemplo, como é uma conta de despesa, na nossa DRE. E aí eu comparando a DRE que o sistema me disponibilizou com uma outra DRE que eu faço num controle externo, numa planilha, por exemplo, eu vou ver que existe a diferença de exatamente o saldo dessa conta. Porque eu fiz uma movimentação nessa conta, mas não referenciei. Então, extremamente importante referenciar todo o plano de contas. É preciso referenciar somente as contas analíticas. Como é que eu faço essa referenciação? Eu clico na conta que eu desejo referenciar e clico aqui na conta do meu plano de contas. Por exemplo, aqui aluguel de bens de imóveis. Então, no meu plano de contas eu tenho a conta de correção monetária e no plano de contas referencial, aluguel de bens imóveis. Selecionei as duas contas, clico aqui em vincular. Essa minha conta do plano de contas passa também a aparecer aqui na tela de contas associadas. E ao clicar em gravar, ela aparece aqui com um flag verde, que significa que agora ela também está referenciada. É importante saber que a consulta ela é feita diretamente com o plano referencial, ou seja, as contas associadas estão vinculadas somente ao plano referencial. Eu posso alterar aqui a seleção do meu plano de contas que não vai alterar do referencial. Porém, eu posso selecionar aqui a do meu referencial, que ele vai demonstrar qual é a minha conta do meu plano de contas que está associado ao plano da receita. Agora que eu já referenciei todo o meu plano de contas, vamos ativar a função Sistema, Configuração Geral. Seleciona aqui a classificação a partir do vínculo com o plano referencial e clique em gravar. Agora que eu ativei essa função, vamos ver a nossa classificação de contas. Cadastro, Plano de Contas, Classificação de Contas. Essa minha classificação de contas, ela foi totalmente alterada. Vou abrir aqui o ativo para que vocês possam perceber. Olha a quantidade de classificação que ela possui.
Toda essa classificação está sendo baseada no meu referencial. Então aquela referenciação é extremamente importante, é o que vai garantir a integridade dos seus relatórios. Então temos que procurar referenciar com a máxima cautela possível. Referenciar as contas de ativo no ativo, passivo no passivo, receita na receita e despesa na despesa. E principalmente, se atentar ao fato de não referenciar a mesma conta do meu plano de contas mais de uma vez, porque isso vai gerar duplicidade de valores. Então agora que está tudo referenciado, vamos abrir aqui o passivo, a receita, a despesa, vocês podem ver que tem inúmeras classificações, todas elas baseadas no nosso referencial. Essa função vai garantir a integridade dos seus relatórios referenciais comparados com seus relatórios contábeis e vai facilitar muito na entrega do SPED, SCD e SF, porque esses relatórios demonstram tanto o referencial quanto o contábil. Se quiser não utilizar mais essa função, basta voltar lá em Sistema, Configuração Geral. E ao desmarcar essa função, o sistema vai apagar toda essa classificação de contas, vou clicar aqui em Sim, e vai deixar ela habilitada para que você crie ela manualmente, cadastro, classificação de contas. Apagou toda que tinha e agora eu preciso digitar manualmente. Porém, caso você tenha desmarcado essa função de não utilizar o vínculo com referencial, mas queira voltar a utilizar, essa vinculação ela não é apagada, ela fica oculta. No momento que você volta e marca essa opção, Sistema, Configuração Geral. Classificação a partir do referencial gravar. O sistema vai demonstrar, ele vai classificar todas essas contas novamente. Por quê? Porque ela se baseia no seu referencial. E uma vez o seu referencial feito, o sistema tem onde buscar essa informação de classificação de contas. Como podemos ver aqui novamente, classificação de contas, ela está toda referenciada de acordo com o nosso referencial. Então, gente, é muito interessante a utilização dessa função. Além dela garantir a integridade dos seus relatórios referenciais com os relatórios contábeis, ela vai facilitar a sua geração do SPED, SCD e SF, porque vai garantir que os seus saldos estão iguais, que os seus relatórios estão iguais. Então, vai facilitar, vai agilizar a entrega. Então, muito interessante a utilização dessa função. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.